Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que estamos? Tudo bem? Olha, deixa eu explicar uma coisa. Amanhã eu vou colocar os vídeos que eu tô recebendo, viu? As atividades, tá certo? Então, hoje vamos voltar àquela atividade sobre verbo. Lembrando que verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. A ação que o personagem está praticando ou como ele se encontra naquele momento, o estado em que ele se encontra, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Pronto. Vamos aqui para a atividade. Tá aqui. Vimos essa atividade, começamos a respondê-la. E eu parei um pedacinho para vocês continuar, tá bom? Então, deixa o Word aqui também me ajudar. Eu lembro que eu fiz com vocês até essa paginazinha aqui, ó. Até essa atividade, não foi? Então, tá aqui o que nós vamos continuar a correção. Veja o verbete. Verbete é aquela parte do dicionário em que tem o significado das palavras, tá certo? Então, verbete é aquela parte do dicionário. No dicionário, patinar. Ver significa verbo, é uma abreviação de verbo. Primeiro conceito. Andar sobre patins, deslizar, patinar sobre o cimento. Segundo conceito, definição, deslizar sobre uma superfície sem sair do lugar. O carro patina na lama, tá? Quando está muito liso, que o carro vai andando, aí ele termina patinando, tá? Na lama. Patinação é uma palavra que é um substantivo feminino. Patinador também, aí é um adjetivo masculino ou um substantivo masculino, dependendo da forma que você o coloca. Patinagem, substantivo feminino, e também nós temos aí a separação silábica, tá bom? Sobrinho, significado mais adequado ao texto. De acordo com aquele texto, qual é o significado mais adequado? Então, eu vou colocar bem aqui. Vocês com certeza já colocaram. Então, o primeiro significado é mais adequado com relação ao texto. E aí eu vou sublinhar, tá? Bora, Word, facilita a minha vida, bora. Ó, vou sublinhar o conceito, o melhor conceito para patinar, tá? Até deslizar. Vou colocar aqui vermelho para destacar. Aí depois pede assim: circule no verbete a abreviatura que indica a classe gramatical de patinar. Então vamos lá, circular. Tem bem no comecinho, sempre no dicionário, a primeira informação que ele vai te passar é a classe gramatical daquela palavra, tá certo? Classe gramatical é de acordo com a gramática, se é um verbo, se é um adjetivo, se é um substantivo, e por aí vai. Pronto, circulei a classe gramatical, circulei a classe gramatical e sublinhei aquele que tem referência, que tem tudo a ver com o texto. Depois ele pede, depois escreva por extenso essa abreviatura. V, deixa eu colocar aqui o parágrafo. V, que tem aí, significa verbo, tá? Significa verbo. Aí depois eu tenho assim: una as sílabas, observando as figuras, encontre verbos e complete as frases. Então, bora lá. Vovó calado o dia todo. O que ela fez? Então, a palavra que forma nesse sentido aí é permaneceu calado o dia todo, tá? Depois eu tenho o mar calmo. Então, eu tenho aí também: o mar parecia calmo, tá? Aí no outro, as crianças felizes com os presentes. Então, como é que estavam as crianças? Elas ficaram felizes com os presentes. Opa! Passar um pouquinho mais para baixo. Hoje, o dia muito quente. Está
muito quente, tá? Pronto. E aí, o final, o trem parado na estação. Então, o trem ficou parado na estação, certo? Esses verbos estavam dentro desse caça-palavras. Todos os verbos indicam o quê? Ação, estado ou fenômeno da natureza. Que terminou indo aí para baixo, mas eu vou ajeitar agora. Opa, entendi. Porque a imagem subiu, desceu. Pronto. Entendi agora, porque o meu ficou todo desajeitado. Fenômeno da natureza. Pois pronto, gente. Vou ajeitar aqui só para a questão mesmo de organização, tá? Então, vamos lá. Ele indica o quê? Ele indica estado, tá? Todos eles indicam estado. Como assim, professor? Estado indica como a pessoa ou objeto se encontra. Ele está parado, ele ficou. O dia está muito quente, o estado que ele se encontra. Então, todos esses verbos ele indicam o estado em que as pessoas ou aqueles objetos, aqueles lugares estavam, permaneceram, tá? E aí nós temos, leia de trás para frente, encontre verbos, que minha coisinha já me denunciou, tá? Peraí. Porque o Word, ele, em vez de me ajudar, às vezes ele gosta de me atrapalhar. Então, eu só vou tirar a plaquinha, tá bom? Então, leia de trás para frente, encontre verbos e escreva no local adequado. Eu tenho aqui essas palmeiras, tá? É como ela estivesse ventando, ventar. Aqui eu tenho muitos relâmpagos, então indica relampejar. Aqui eu tenho uma água, tá bem nublado, então aí está chovendo. O verbo é chover. E embaixo eu tenho que está aquele som, tá? O som, que depois cai o relâmpago, trovejar. E por último, nevar, tá bom? O Word não quis me ajudar hoje. Então, tá aqui todas as respostas, ó. Depois tem assim, todos os verbos desses quadrinhos dessa questão indicam que fenômeno da natureza. Professor, é estranho. Fenômeno da natureza, sim. A natureza, ela também possui ação. Então, essas ações feitas pela natureza são os fenômenos da natureza, tá? Relampejar, chover, trovejar, beleza? Encontre o verbo que indica o som de cada animal, produz e escreva. Primeiro, nós precisamos separar. Então, vamos lá. Eu tenho balir, tá? Opa, eu tenho balir, tenho piar, tenho também zumbir, tem blaterar, blaterar, sim, confirmei. Tenho barir, também relinchar, temos coachar, grasnar, chaurear, e vou botar para baixo aí, tá? Cricrilar. Beleza? Temos esses sonzinhos aí feitos por esses bichos, tá? Então, a abelha, ela faz zumbi, tá? Aí tenho depois o camelo, o som que o camelo faz. O camelo faz blatear, tá? O elefante, o que que ele faz? Barir. Barir. Deixa eu botar lá. O cavalo, esse do cavalo é o mais fácil de todos, tá? O cavalo faz relinchar. Como eu estou completando a resposta, não tem a necessidade de eu colocar com letra maiúscula, tá? O sapo faz coachar. O som que ele produz é o coachar.
Depois eu tenho o pato. O que o pato faz? Grasnar. Tá? A coruja, também o da coruja é super fácil. Piar. A ovelha, o som que ela faz é balir. Tá? Aí eu tenho também o papagaio, que é chaurear. Tá? Chaurear. E o grilo, cri, cri, lá. Ui, apaguei foi todo. Então, o grilo, cri, cri, lá. Essa questão eu coloquei como a título de curiosidade para vocês e também porque para vocês pesquisarem, tá? Então, essa questão aí ficou bem interessante para vocês pesquisarem também, tá certo? Então, qualquer coisa vocês mandam a dúvida para mim, tá bom? E aí, galerinha, o que nós vamos fazer? Vocês vão agora para a página 24 do livro de língua portuguesa, tá bom? Vamos lá. No livro de língua portuguesa, tem página 24 do livro de língua portuguesa. Vou trabalhá-lo como se essa página em branco fosse o meu quadro lá na sala, tá bom? Estou vendo diferentes formas para ministrar a aula, tá? Para a gente não ficar também aquela aula monótona, sempre do mesmo jeito. Então, gente, o que nós temos aí na página 24 do livro de língua portuguesa? Vocês lembram que no dia 10 eu trabalhei esse texto informativo e passei para casa a produção, né? De uma história, de um conto, tal. De uma história. Que o menino chegava contando uma coisa que não tinha nada demais, não tinha um conflito, e vocês iam transformar colocando um conflito, algo que vocês iam produzir. Pois bem, vamos agora continuar respondendo aquelas atividades. Ó, essa atividade nós realizamos no dia 21/5, mas eu não poderia trabalhá-la sem trabalhar o adjetivo e o verbo primeiro, tá? Seria irresponsável da minha parte colocar já para vocês responderem, por mais que no passado a gente tivesse visto esse texto. Então, vimos o texto, respondemos a parte de interpretação e agora a gente vai responder a parte gramatical. Lembrando que já vimos substantivo, artigo, adjetivo e estamos em verbo. Tá certo? Então, bora lá. Responda o que se pede. Conviviam na Península Itálica vários povos em pequenas populações rurais, como os latinos, os etruscos, os sabinos, os lígures e os gregos. Quais as palavras usadas para caracterizar as populações que conviviam na Península Itálica? Isto é, quais os adjetivos que modificam a palavra população? Lembrando que eu botei agora essa atividade para a gente lembrar um pouquinho de adjetivo. Nós estamos vendo verbo, mas bora recapitular um pouquinho de adjetivo para não esquecer. Então, o adjetivo é a palavra que dá característica ao substantivo. O substantivo manda numa frase, o artigo e o adjetivo eles vão mudar para concordar com o substantivo, tá? Em gênero e número, tá bom? Então, eu tenho aí duas palavras, voltem lá no texto, dê uma olhada para a gente responder. Ok? Pois vamos lá. Vocês acertaram? Quais são as palavras que caracterizam as populações que viviam na península? Temos aí a 5.1, a questão 5.1, e a resposta é frequente, aliás, desculpa, pequenas e rurais. Por favor, procurem a resposta antes de responder, para não ficarem pegando só a resposta, para entenderem a atividade, tá? Na 5.2 tem assim: substitua esses adjetivos por outros, de preferência que transmitam a ideia contrária à do texto original. Se são pequenas, o oposto de pequeno é grande. E se é rural, que é no meio da zona rural, se não é rural, ela é urbana. Então, vamos lá. Grandes e urbanas. Professora, grande e urbanas também são adjetivos? Sim, porque caracterizam. As mulheres são grandes, os carros são urbanos. Então, estão dando característica, não é qualquer mulher, não é qualquer carro.
São aqueles, então é característica deles, tá? Beleza? Passando adiante. No 5.3, na atividade 5.3, tem assim: no texto, as palavras latinos, etruscos, sabinos, lígures e grego foram empregados como substantivos. Toda palavra que pode ser procedida de o, a, os, as, uma, uns e umas são artigos, né? É um substantivo. Dica para entender um substantivo. Primeiro, ele dá nome ao ser. Segundo, ele vem antes com o artigo e depois ele pode vir com a palavra que dê característica a ele. Mais uma forma de identificar o substantivo, tá? Depois tem assim: essas mesmas palavras podem ser empregadas como adjetivos, se elas modificarem um substantivo. Exemplo: povos latinos. Uma coisa é eu dizer assim: os latinos chegaram no Brasil. Latinos aí, ele está falando da população que vive na América Latina. Então, os latinos, vou mudar, os latinos chegaram nos Estados Unidos, tá? Então, os latinos são aquelas pessoas que moram na América Latina. Então, os latinos, os é artigo e latinos é substantivo. Agora, se eu pego esse substantivo, esse latinos, e eu dou característica a um povo, aí ele vira adjetivo. Exemplo: os homens latinos sabem dançar. Olha o exemplo legal. É qualquer homem? Não, são os homens latinos, tá? Que são da América Latina. Eu caracterizei qual é o tipo de homem. Uma coisa é eu colocar ele como substantivo e outra coisa é eu colocar ele como adjetivo. Você tem que entender a frase como é que eu estou pedindo. Vou escrever o exemplo, ó, para você visualizar, para não ficar só verbalmente. Os latinos chegaram nos Estados Unidos. Tá? Vou botar os Estados Unidos a abreviação. E eu tenho os homens latinos sabem dançar, tá? Os homens, deixa eu ajeitar aqui que na hora da gente escrever rápido, os homens latinos sabem dançar. Acompanhe aqui minha setinha, ó, meu cursor. Os latinos chegaram nos Estados Unidos. Latinos estão caracterizando uma pessoa. Ele está, ó, acompanhado de um artigo. Então, ele aqui ele tem a função de substantivo. Ele está dando nome ao grupo de pessoas que está lá. Outra coisa é utilizar latino para caracterizar um grupo. Tá? Os homens latinos sabem dançar. Se eu tirasse latinos, ficaria os homens sabem dançar. Só que engloba todos os homens. Eu estou botando todos os homens. Quando eu especifico, quando eu justifico quem são os homens, aí sim, ele é um adjetivo, tá bom? Então, eu vou deixar aqui para você observar. Pronto. Aí, na 5.3, povos latinos, aqui a palavra latinos modifica o substantivo povos. Criança latina, aqui a palavra latina modifica o substantivo criança. Então, quando ele vem do lado do substantivo, caracterizando esse substantivo, ele é um adjetivo, tá bom? Empregue as palavras indicadas nos parênteses como substantivos e adjetivos nas frases abaixo. Assinale se a palavra foi usada como substantivo ou adjetivo. Observe que essas palavras sofrem flexão, ou seja, são empregadas no feminino, masculino, singular ou plural, dependendo das outras palavras da frase com as quais devem concordar. Vamos lá. Segundo o mito de Rômulo e Remo, eu coloco como? Os romano? Não, são os romanos, tá? Coloque aí sublinhado os romanos. Aí mais à frente tem outra palavra, ó. Eram vizinhos do povo sabino. Vizinhos do povo sabino, tá? Então, aí eu tenho sabino, tá bom? Aí o que eu vou fazer? Embaixo, nas linhas embaixo que tem, eu vou justificar. Romanos refere-se a substantivos, tá? E no caso, sabinos se referem, deixa eu ajeitar aqui, sabinos
se referem a adjetivos. Como assim, professora? O que que acontece? Tenho aí. Então, eu tenho aí, ó. Os romanos, romano aí está como substantivo. Tudo gira em torno do romano. Do povo sabino, sabino está caracterizando a palavra povo. Então, sabino é um adjetivo e romano é um substantivo, ok? Então, vamos lá. Virou página 25. Preste bastante atenção que depende da função como você usa o substantivo. Se você usa para dar o nome, é um substantivo. Se você usa aquela palavra para caracterizar algo que foi dito anteriormente, como aí o povo, aí ele é um adjetivo, tá? Fica ligado aí. Na letra B, tem assim. Aqui é a letra A. Desculpa, deixa eu especificar. Letra A. E aqui é a letra B. Tem aí. De acordo com a versão histórica, aí completa, tá? Os sabinos, assim como outros povos, habitavam a Península Itálica antes da formação de Roma. Perceba que sabinos aí ele não está caracterizando, ele está dando nome aos moradores, às pessoas. Então, ele está dando nome. Então, aí ele está sendo caracterizado como substantivo. Então, sabinos, especifica aí nas linhas, tá? Sabinos, substantivos, tá? Aí na letra C. De acordo com o mito, está dando nome a um povo. Dando nome a um povo é um substantivo. Então, romano, tá? O romano, no caso, não, os romanos, desculpa. Os romanos raptaram as mulheres sabinas. Então, ó, sabinas. São qualquer mulheres? Não, são as mulheres sabinas. Então, ele aí está com a função de dar característica a essas mulheres. Temos aí romanos como substantivos. Romanos está aí como substantivos, tá? E temos aí sabinas como adjetivos. Tá bom? Tá aí. Então, toda vez que caracterizar, dar o nome a um ser, a um grupo de seres, é um adjetivo. Se caracteriza já uma palavra dita anteriormente, como aí mulheres, é um adjetivo, tá bom? Não é qualquer mulher, são as mulheres sabinas, tá bom? Então, eu tenho aí na quinta 5.4. A redação dos trechos abaixo foi modificada. Flexione o verbo indicado entre parênteses no pretérito mais que perfeito, expressa a ação anterior a outra que também ocorreu no passado. É aquela coisa que eu falei. Eu me refiro a um passado bem no passado, em que os dois foram concluídos, tá? Então, por isso que ele é mais que perfeito. Ele foi concluído, ele é super perfeito, ele está no passado bem anterior. E aí, a aliança entre patrícios e plebeus, que faziam parte do exército, permitiu que Roma se expandisse e conquistasse terras na Península Itálica. Roma se expandiu e conquistou terras na Península Itálica depois que, uma dica bem legal, mais que perfeito sempre termina com Rá, tá? Não com Rá com acento agudo, é o Rá, tá? Então, eu tenho aí, depois que tá? Depois que ocorrera a aliança entre patrícios e plebeus, tá? Então, a dica que eu dou para você é que ele sempre termina com "ra", só que dependendo da pessoa, ele vai estar no plural ou no singular. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Então, vamos lá. Depois que dominaram a Península Itálica, os romanos passaram a cobiçar outras terras mais longínquas. Roma passou a cobiçar outras terras mais longínquas depois que dominara, tá? Ela dominara, tá bom? Dominara
a Península Itálica. E aí nós terminamos essa atividade, que fomos a próxima é a produção de texto, que algumas pessoas ainda não me entregaram, que eu ainda estou esperando. Tá se aproximando a prova, tá bom? Então vamos lá. Vamos agora, vou mostrar para vocês a atividade que vai para casa, que eu vou começar a respondê-la, e aí vocês vão pegar na escola, ou então vão imprimir aí do site, tá bom? Temos aí, verbos, tempos e modos, parte 1. Gente, eu quero que vocês entendam o seguinte. No verbo, o verbo não é difícil. O verbo é questão de entendimento. É você memorizar as partes do verbo. Na aula passada, a gente viu o quê? Que o verbo ele tem 6 tempos verbais. 6? Eu tenho o presente, que é algo que acontece hoje. Pretérito perfeito é algo que foi concluído no passado recente. Pretérito imperfeito, algo que não foi concluído no passado recente. Pretérito mais que o perfeito é algo que eu falo que está bem mais no passado, tá? Ele é mais que perfeito porque ele é, digamos assim, ele foi perfeito 2 vezes. Ele foi feito no passado, mas só que é um passado mais atrás, tá? Eu tenho também o futuro do presente. É algo que vai acontecer, tá? E eu tenho o futuro do pretérito. É algo que poderia ter acontecido, mas foi impedido. Poderia, tá? Eu poderia viajar se não fosse a pandemia. Então, ria, eu poderia. Então, eu tenho aí 6 tempos verbais. Eles indicam as ações que os personagens fazem, tá? Se essas ações, elas estão sendo, digamos assim, indica certeza, pode indicar uma dúvida ou pode indicar uma ordem, tá? Então, eu tenho aí, se indica certeza, ela é indicativo. O indicativo, ele tem presente, pretérito, mais que perfeito, imperfeito, perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Indicativo, ele indica certeza. A menina saiu. A menina não saiu. A menina poderia sair. Então, todos esses 6 tempos, ele indica no modo indicativo, é certeza. Quando se fala do subjuntivo, é uma hipótese, poderia acontecer. Se eu saísse hoje, se ela fosse estudar, então é uma possibilidade. E o imperativo é uma ordem. Senta, levanta, preste atenção, assista a aula, coma, faça silêncio. Então, ele é uma ordem ou um pedido. Também pode surgir como um pedido. Feche a porta, por favor. Então, ele sempre te dá uma indicação do que você tem que fazer. Feche, senta, abre, sai. Então, esses tempos verbais indicam ações, tá? Pessoa vai fazer, já fez. Os modos, o que é que ele indica? Certeza, dúvida ou uma ordem de tudo que ela está fazendo, tá? Então, separe isso. Eu tenho o que a pessoa fez, se é presente, passado. Esses são os tempos verbais. E o modo é se o que ela fez é indicando certeza, se é uma dúvida ou se é uma ordem. Então, separe isso bem separadinho, tá bom? Aí, vamos lá. Vou ensinar aqui, vou mostrar para vocês. São 3 folhinhas, só que são atividades pequenas, tá? Então, vou ir explicando para vocês. Professor, Joãozinho, diga o presente do indicativo do verbo caminhar. Joãozinho, eu caminho, tu caminhas, ele caminha. Aí o professor, mais depressa. Joãozinho, nós corremos, vós correis, eles correm. Teve alguma coisa a ver? Não, o professor só queria que ele não falasse devagarinho. Então, o Joãozinho foi e levou nessa piada aí, que era para também ele falar o verbo como se o personagem tivesse agindo rápido, tá? Na piada, as palavras destacadas são usadas para nomear seres? Dão característica aos seres? Acompanha ou substitui o substantivo? Indica a ação? Então, você vai marcar a alternativa correta. Escreva as palavras que vêm antes delas, ó. Antes dessas palavras, ó, eu tenho os pronomes que nós estudamos. Eu, tu, ele.
nós, vós, eles. Ele, ela, eles e elas, tá? Não precisa botar você, como eu expliquei. Depois, essas palavras destacadas no texto são o quê? Releia. Eu caminho, tu caminhas, ele e ela caminha. Nós corremos, vós correis, eles, elas correm. Então, eu tenho aí o pronome pessoal, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, e os verbos que fazem a ação dos personagens. Caminham, caminhas, caminha, correremos, correreis, correm, tá? Então, vamos lá. Esses verbos indicam a ação que marca a resposta correta. Então, quero que vocês prestem atenção agora, ó. Ontem é um antes, hoje é um agora, amanhã é um depois. Então, ele caminhou no parque, pretérito passado, tá? Ele caminha no parque, é algo que acontece hoje. Ele caminhará no parque, é um futuro, tá bom? Então, temos, verbo é a palavra que pode ser conjugada nos tempos pretérito, passado, presente e futuro. Aí, o presente, ele não tem as partes. O pretérito, sim, ele pode ser perfeito, mais que perfeito e imperfeito. E o futuro também tem as suas partes. Ele pode ser futuro do presente e futuro do pretérito. Futuro do presente é com relação a hoje, algo que vai acontecer com relação a hoje. E futuro do pretérito é algo que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. O próprio exemplo que eu digo, poderia, tá? Ele está no pretérito no futuro do pretérito. Por quê? Poderia, aconteceria, mas algo interrompeu, tá bom? Então, vamos lá. Aí ele coloca as questões e aí ele também coloca, ó, o modo. O modo é exatamente aquilo que eu disse para vocês separarem. Uma coisa é tempo, presente, isso eu estou falando no indicativo, tá? Presente, pretérito e futuro. Outra coisa é o modo como isso tudo acontece. Se eu estou indicando certeza, isso tudo acontece indicando certeza. Eu caminho, é uma certeza. Ela não caminhou, é uma certeza, tá? Ele diz aí, ó, no indicativo, os atletas correm na maratona. Indicação de modo certo, preciso. Modo subjuntivo, se eles corressem, mas talvez, indicação de modo duvidoso, incerto, provável, poderia acontecer. E o modo imperativo, não corra aí, menino, indica uma ordem e um pedido. Então, isso aí é exatamente a forma em que os verbos vão acontecer. Se é uma certeza, se os tempos verbais vão ser certos, vão ser imprecisos ou se vão indicar uma ordem. Entendeu a diferença dos dois? Pois bem. Aí, mais à frente, ele coloca assim, ó. Verbo é a palavra que pode ser conjugada em diferentes tempos e modos. Aí, vocês lembram que eu coloquei para vocês que o AR, ER, primeira, segunda e terceira conjugação, eles são no infinitivo. Gente, agora nós vamos dividir mais. Eu tenho os tempos, eu tenho os modos e eu tenho as formas nominais, tá? Tempo, presente, pretérito, futuro. Tempo. Modo é a forma como os tempos acontecem, tá? Lembrando que o tempo eu posso conjugar. Eu posso colocar lá, eu faço, tu faz e tal. Eu posso conjugar. Os modos é a forma com que aquilo ali vai ser escrito. Se é certeza, se é dúvida, se é ordem. E as formas nominais não tem nada a ver com eles, não. Tira eles de lá. Formas nominais é outro. Você tem que aprender como a gente chama cada um, que é desse jeito que eu vou chamar na prova. Coloque no tempo indicativo. Coloca no tempo presente. Coloca no modo subjuntivo. Tá? É desse jeito que eu vou me referir na prova, tá certo? E quando eu digo aí formas nominais, são formas que não podem ser conjugadas. Eu não coloco essas formas antes daqueles pronomes em eu, tu, eles, nós, vós e eles. Por quê? Porque essas palavras sozinhas já indicam uma coisa. Quando eu digo infinitivo, é a forma que eu encontro no dicionário. Nunca você vai achar no dicionário um verbo conjugado. Ou seja, tu andas, andamos. Não, ele sempre vai estar na primeira, segunda, terceira conjugação. Lembra? Primeiro a, é, i. A R, é, tá? Então, primeira conjugação a R, e é, tá? Segunda e terceira. E aí eu tenho gerúndio, caminhando, correndo, subindo.
O gerúndio, ele termina com NDO. Preste atenção aí como está destacado, ó. NDO. Por que, professora, se chama gerúndio? Porque ele dá uma ideia que está fazendo naquele exato momento. A Aline está falando. A imagem que você imagina é ela falando, né? A menina está correndo. Então, o gerúndio, ele dá uma ideia de continuando, de fazendo. É uma ação que ele está praticando. E ele não pode ser colocado no pretérito, futuro e presente. Ele não pode ser colocado no modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Isso não. Ele é outra coisa. Ele sozinho tem um significado, como o infinitivo e o particípio. O particípio, caminhado, corrido, subido. Professora, ele termina... Escureceu aqui. Ele termina com DO. Ó a diferença. Infinitivo, ARRR. Gerúndio, NDO. E particípio, DO. Por que particípio? É uma ideia de parado, de, digamos assim, interrompendo. Caminhado, corrido, subido, tá? Então, brecou, parou. Ele tinha caminhado, tá? Então, o que que acontece, gente? Essas são as formas nominais. Elas, assim, não podem ser conjugadas. Eu não posso colocar na frente dos pronomes. E elas também não vão estar no modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Elas, por não se encaixarem naqueles verbos, elas foram criadas separadamente. Ó, os atletas vão correr, termina em ER, infinitivo. Os atletas estão correndo, uma indicação de como se estivesse fazendo, gerúndio. Os atletas tinham corrido, parar, brecou, tá? A informação parou. Então, é um particípio. Tá bom? E aí, amanhã, eu vou passar mais atividades sobre isso aqui. Isso aqui é só uma introdução ao conteúdo. Lembrando que o adjetivo o que vai cair na sua prova? Adjetivo, gênero, número e grau. Verbos, os verbos, vai cair tempo, modo e as formas nominais. Tá? Então, você vai ter que conjugar. Então, pratica. Não deixa para praticar quando estiver próximo da prova. Não, entenda. Terminou de estudar? Bote os verbos, vai conjugar. Ah, professora, eu não tenho uma gramática para saber se está correto. O que você vai fazer? Você vai no Google e vê lá, conjugação de verbo. E bota o verbo. Lá vai aparecer tudo conjugadinho para você. Tá bom? Beijo em vocês. Até amanhã e a gente se vê por aqui. Tá? Um grande cheiro e qualquer coisa nós estamos aí, vocês me mandarem qualquer dúvida lá no WhatsApp. Beijo!